E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouco de autoridade, da questão da autoridade, de como manter essa autoridade com os pacientes, ou de como é possível isso, de como que isso é expresso. Eu quero tratar desse assunto porque há poucos dias eu escrevi sobre algumas interações que tive com pacientes no CAPS, e nessas interações foram interações onde havia brincadeira, onde a pessoa falava uma coisa, brincando comigo, fazendo zoeira mesmo, né? Um povo chama de zoeira. E eu respondia na zoeira mesmo. E aí algumas pessoas perguntavam, mas qual é o limite? Como é que é isso? Eu acho que o limite é sempre o limite do respeito, de como a pessoa se sente respeitada, no caso o paciente principalmente, porque o caso do respeito para nós, psicoterapeutas, é em outro nível. Já até devo ter feito um vídeo aqui a respeito, estou colocando no card ou coloco para vocês no final, mas é importante entender como o paciente gosta de ser tratado, o que faz com que ele se sinta bem, com que ele até mesmo ria, com que ele ache engraçado, e que se sinta tratado com carinho também, não só com respeito, e qual é o limite ali do respeito para aquele paciente. E no caso a gente vai dosar isso de paciente para paciente, situação para situação. Então nós temos que entender exatamente qual é aquele indivíduo, com as suas características, as suas idiosincrasias, o seu jeito de ser, do que ele gosta ou não gosta, e do que é possível ali nos limites, ali na relação com aquele sujeito em específico. E isso vale até para o que muitos chamam de regra da abstinência, que é a regra de até onde vai o nosso envolvimento com os pacientes. Eu lembro até de um colega médico no ambiente de UTI, em que ele estava falando lá, conversando comigo, e falava que ele fazia tudo que ele tinha que fazer, mas ele não se envolvia, porque era importante não se envolver. Mas essa questão de se envolver também gera um debate. Se envolver até que ponto, qual o limite, como é que é isso? Claro que isso é importante ser dosado de paciente para paciente. Isso a gente vai ter uma regra única de envolvimento afetivo para todos, talvez. Creio que talvez tenha algumas regras mínimas, né? Eu creio que talvez envolvimento sexual é algo que deve ser evitado o máximo possível. Eu acho muito difícil que, tendo envolvimento nesse nível com pacientes, consiga se manter uma estabilidade no relacionamento, ou um mínimo de uma relação que seja suficientemente ética no trato com pacientes. Então talvez seja esse um dos maiores limites, e de fato não faz sentido conviver diuturnamente com o mesmo paciente numa relação familiar. A relação que temos com os pacientes, por exemplo, no CAPS, é uma relação que perdura por muitas horas, muito tempo ali do dia. Muitas vezes passa o dia inteiro, por exemplo, no CAPS, e às vezes o paciente está lá o dia inteiro, um paciente que está internado. Então é muito tempo de convivência mesmo, que vai fazer com que esse relacionamento ele extrapole muito do que às vezes é tratado como padrão para relacionamento entre paciente e terapeuta e profissional de saúde. Então eu lembro muito bem desse médico dizendo que ele não se envolvia. E a minha resposta para ele ali no ato foi: olha, a minha profissão é eu me envolver, é o envolvimento. Mas que envolvimento? Esse que é o ponto. Não é esse envolvimento absolutamente integral, esse envolvimento de convivência dentro de casa, de que vai morar exatamente na mesma casa e vai ser um membro da família. Talvez não seja nesse nível de envolvimento, muito possivelmente não pode ser nesse nível de envolvimento, mas é possível conviver muito mais do que boa parte dos psicólogos às vezes imaginam que é possível. Um CAPS demonstra isso com muita clareza, porque é inevitável ter um nível maior de envolvimento com os pacientes dentro de um CAPS que pressupõe uma acessibilidade maior, uma simetria entre paciente e terapeuta que é muito maior, e um nível de convivência que é mais descontraído muitas vezes. E o que mantém o vínculo, o que mantém a autoridade, de fato, a assimetria, ela mantém a autoridade por assimetria e uma certa diferenciação muito nítida entre, de fato, ali é um paciente e ali é um profissional de saúde. Embora os dois possam estar em aparência
muito semelhantes, possam estar vestidos de modo às vezes até meio semelhante, não tem um jaleco, não tem um uniforme, então não há nada, nenhum CAPS, quando alguém chega, que faça uma distinção muito nítida entre paciente e profissional que está atendendo esses pacientes. Então, assim, há essa semelhança muito grande de aparência, mas ali está muito clara a posição e existe muita assimetria, por mais que a gente lute pela simetria. Tem muita simetria no sentido de conversar, às vezes de forma muito descontraída, tranquila, de ser bem acessível, de ter brincadeiras, de ter gozação, mas a assimetria está dada institucionalmente, porque é uma coisa que é irrevogável, o fato de que você é um profissional de saúde e ali é um paciente. Isso não tem como mudar isso de fato existe. E há também distâncias, outras distâncias envolvidas e outras hierarquias, inclusive sociais, uma população mais desassistida. Então tudo isso marca já de início uma assimetria muito grande, e essa assimetria já confere uma autoridade muito grande. Mas a autoridade maior muitas vezes vem de um vínculo afetivo muito sólido. Então não se quebra com essa autoridade, essa é a minha impressão, se o vínculo afetivo for sólido. Em que sentido? No sentido de que aquele paciente confia em você, gosta de você, já tem uma relação de confiança, de olhar para você e sentir que dali ele provém mesmo uma ajuda muito significativa, uma relação de ajuda profissional muito significativa com a qual ele pode contar. Então eu não tenho muito medo dessa quebra de vínculo de autoridade, porque essa quebra de vínculo de autoridade ocorre muito no campo afetivo, quando o paciente ele passa a desgostar da gente, quando a gente já não tem essa relação amorosa nesse sentido até do amor, do cuidado profissional. Quando isso se quebra, quando esse carinho se perde, e esse carinho muito bem distinto, que não existe envolvimento romântico e sexual, esse carinho fraternal, quando isso se perde, é que se perde mesmo a autoridade. Aí você não vai ter autoridade nenhuma. O que você falar, porque a autoridade tem muita relação com isso, não é o outro simplesmente obedecer, mas é o que você falar não vai ter efeito no outro, efeito no sentido de influenciar, e de influenciar de uma forma boa, de uma forma positivamente reforçada, de uma forma que tem ali um vínculo, nesse sentido fraternal, um vínculo amoroso muito significativo. Então é isso que faz com que se perca a autoridade, é a perda de um vínculo amoroso, fraternal, de um vínculo aí no caso que é um vínculo afetivo com os pacientes. Então o meu trabalho é me envolver, sim, eu me envolvo bastante e, claro, eu jamais me envolvo nesse plano romântico e sexual. E aí é que eu acho que talvez existam muitos complicantes para fazer com que a relação degringole ou surjam problemas os mais diversos que podem ficar bem complicados mesmo em nível ético e tudo. Claro, a gente tem que fazer uma reflexão aqui, eu estou tentando fazer uma breve reflexão sobre a questão do vínculo, no caso familiar, desse vínculo, o quanto que ele, às vezes se tornando familiar, se o paciente se tornar parte da família, se isso impede a relação de ajuda significativa, e o que sustenta também muito um CAPS, esse apoio institucional, não é somente o apoio de um profissional para um paciente. O paciente não é nosso, não é do profissional, é de toda a instituição. Isso tira esse peso tão pessoal, esse peso que poderia ficar nos ombros de um único profissional na relação com o outro, e fica para toda a instituição, por mais que nós consigamos aprofundar as interações com os pacientes. Mas então, voltando talvez aí a questão familiar, é que se complicaria se o paciente passa a ser alguém da sua família que convive dentro da sua casa. E aí talvez seja muito difícil, porque uma questão muito importante é a definição dos papéis, a definição do tempo de trabalho com aquele sujeito. Então, o tempo que a gente está ali, depois a gente vai para casa, então está muito bem delimitado, não é o tempo todo com aquele paciente, com aquela pessoa, tendo que carregar aquela pessoa existencialmente na nossa vida, como um familiar tem que carregar e tudo, ou tem que lidar com aquilo de uma maneira existencial que é muito profunda, muito pesada muitas vezes, e que aí causa de fato uma extrapolação da capacidade da pessoa em lidar com aquilo e poder ajudar
aquele que está sofrendo de um transtorno mental, muitas vezes de um transtorno mental severo. Bom, meus amigos, então é isso. Espero que essa breve reflexão tenha ajudado vocês a pensar outras coisas. Se você acha que teve novas ideias a partir do que eu falei aqui, fique à vontade para fazer um comentário, isso ajuda. Se não quiser fazer comentário nenhum, pode somente botar uns pontinhos aí no comentário, que isso ajuda a alimentar o algoritmo do YouTube. Dê seu like, dislike, se inscreva no canal, compartilhe, me ajude, como eu já disse, a alimentar o algoritmo do YouTube. E também gostaria de divulgar aqui meus livros na Amazon. Tenho várias livrarias, mas vocês conseguem encontrar todos eles na Amazon. Estou colocando links no primeiro comentário e na descrição talvez também. E assim como o meu último livro que eu publiquei, que é Agonia e Sonho, Memórias e Reflexões de um Psicólogo nos Meandros do SUS, onde eu narro várias histórias marcantes de vida, de interação com pacientes, situações extremas e reflexões sobre essas situações e sobre uma série de conceitos importantes para a psicologia, para a saúde mental, psicologia clínica como um todo. É isso então, muito obrigado, um abraço e até a próxima.